E estamos aqui ao vivo pela TV Biosegredo com o programa Sinais de Fumaça. Hoje um dia bem especial, onde existe e está acontecendo diversas festividades aí em sintonia com a lua cheia. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bem-vindo aqui ao programa Sinais de Fumaça ao vivo. Se você que está aqui quer participar com a gente aqui, pode mandar suas mensagens via chat, pode mandar seus sinais de fumaça, que estaremos aqui à disposição para compartilhar informações xamânicas. Olá, amigo internauta, tudo bem? Tiveram uma boa semana? Claro, né? Com certeza. Como o Samuel falou, hoje a gente está assim numa comemoração especial, né? A gente vai falar disso mais tarde, porque nós estamos na lua cheia de touro, né? E fora isso, se você quiser trocar ideias, assuntos, fazer sugestões com a gente, você pode usar o chat ou o e-mail sinaisdefumaça@globomail.com. Você mandando um e-mail para esse sinaisdefumaça@globomail.com, a gente cadastra você, tá? E você fica sabendo de todas as vivências que a gente participa, todo o nosso trabalho, o que a gente faz, recebe as mensagens mensais do Joseph Israel com artes, né? Muito legal, tá? Agradeço as pessoas que estão escrevendo, a gente está respondendo para todo mundo, né? E lembrar que esse nosso programa Sinais de Fumaça tem o patrocínio de dois grandes amigos nossos. Imobiliária Nosso Teto, que é lá de Sumaré, cidade de São Paulo, né? Ali na região de Campinas, fazendo bons negócios há 20 anos. Você vai lá, procura o Marcelo está feliz da vida porque o Santos dele ganhou o Campeonato Paulista, então ele está fazendo negócio assim, negócios da China. É só ir lá em Sumaré, se você está querendo comprar uma moradia por lá, uma casa de campo, procura o Marcelo na imobiliária Nosso Teto, tá? A gente vai falar dele um pouquinho mais. E a gente também é patrocinado pelo nosso amigo Lauro, né, da pousada do Bosque dos Beija-Flores, em São Tomé das Letras, né? Um santuário ecológico assim, onde você fica hospedado, você faz vivências, caminhadas, tudo lá ao ar livre, num ambiente maravilhoso. Depois a gente também vai falar um pouco mais sobre o Bosque dos Beija-Flores. Então, dito isso, vamos pedir para que o nosso amigo Alexandre, que mais uma vez está aqui no controle técnico do nosso programa, que coloque o primeiro slide aí do dia de hoje para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo, fazer umas reflexões. Olá, Samuel. O que temos ali, Samuel? Nós temos ali um xamã, e ali Exatamente. embaixo ele tem um búfalo branco, né? E tem uma águia flutuando acima, então está ali num simbolismo de um xamã cósmico, né? Que tem um acesso à conexão com o mundo espiritual, com o alto, com as estrelas, né? Então, exatamente, eu estou colocando isso porque uma pessoa que escreveu para nós perguntou o que sabem os xamãs, o que fazem os xamãs. Então, Samuel, você gostaria de começar? Olha, eu gostaria muito de dizer que os xamãs não fazem nada, mas a história não é bem assim. Eles fazem muita coisa, inclusive para você ter uma atividade como um xamã de uma determinada tribo, ele tem uma responsabilidade pela saúde das relações na tribo, pela saúde dos familiares, dos parentes onde ele está inserido. Ele é aquele que traz a sintonia com a cura, com o poder curador, aquele que resgata a essência da pessoa, que traz para o natural. Que o natural para os xamãs é você ser saudável, ser conectado com todos os elementos da natureza, com todas as formas de vida da natureza, com todas as coisas. E dessa forma você está equilibrado, você está harmonioso, você está em sintonia, você está íntegro com você mesmo e com o meio aonde você vive. Ele tem essa visão e essa percepção, né? Ele tem essa percepção de olhar, de enxergar o mundo de uma maneira diferenciada, caminhando com os pés no chão, íntegro com tudo que acontece na sua sociedade e caminhando também com os pés nas nuvens, no sentido de que está em conexão com realidades incomuns a que nós vivemos no nosso cotidiano. Maravilha, Samuel. O termo xamã, né? Ele vem de um dialeto lá da Sibéria, Tungu, né? É o nome da língua.
E a tradução tem várias traduções, né? Assim, várias possíveis, né? Porque a coisa dessa linguagem é mais por ideias, né? Mas em geral o xamã é aquele que se comunica com o todo, é o que se comunica com os espíritos. Essa é uma das versões do que se chama a palavra, do que é o significado da palavra xamã, né? Aquele que tem o dom de conversar com tudo, com todos os elementos da natureza, do universo, com o sol, com a lua, com as estrelas, com o Criador, né? Assim, porque tudo isso é vivo, então essa percepção de que tudo isso é vivo, o xamã tem um jeito de conversar com isso e com isso poder harmonizar, poder curar pessoas à sua volta, ambientes à sua volta, né? Então são pessoas totalmente voltadas para fazer o bem, né? Assim, o desejo deles é de fazer o bem, né? E um xamã, assim, ele nunca está pronto antes dos 50, 55 anos. Porque toda essa experiência, né, assim, a maturidade, sabedoria, são necessárias para que o xamã, né, vá amadurecendo essas coisas que só a idade traz, né, só a vivência das coisas, né. Em geral o xamã passa por uns guai assim também maravilhosos, né, porque o aprendizado dele faz parte, né. O aprendizado do xamã, ele é provindo como medicina através das suas experiências conflitantes, através das suas mortes e renascimentos, através das suas dificuldades. Quando ele supera aquilo, ele tem a medicina com ele de como resolver, como solucionar aquelas determinadas questões. E isso também em relação até a doenças. Tem xamãs que passam por experiências físicas, fisiológicas, de muita dor, de muito sofrimento, e depois ele sai com uma medicina, com contato de uma, como se fosse uma vacina. Quando chega um paciente, uma pessoa, um cliente, alguma pessoa que vai em contato com o xamã, ele vai ter aquela medicina, aquela vacina para curar aquela pessoa, né? Porque ele já passou por aquela situação, já passou por aquilo, já viveu aquilo, já vivenciou aquilo. É como você vai, por exemplo, se aconselhar com uma pessoa. Você não tem condições, ou melhor, a pessoa pode não ter parâmetro, por exemplo, uma pessoa que nunca teve um relacionamento amoroso com ninguém, não vai ter parâmetro de aconselhar você a se relacionar com uma outra pessoa, ou aquela pessoa que está lá com um vício determinado vai aconselhar, não faça isso, não faça isso, sabe? Isso daí não é uma história. O xamã é aquele que está íntegro com ele mesmo, ele ensina aquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele desenvolveu, e ele tem uma coisa bem interessante, quando ele não sabe, ele diz, não sei, e ele diz, vou me informar para quem já passou por experiências, porque o xamã, normalmente, ele não é uma pessoa fechada com ele mesmo, ele vai se comunicar com outras pessoas que passaram por experiências, ele vai conversar com outras pessoas que também teve relações de aprendizado em diversas fases da sua vida, e que pode ser que seja um bom conselho para dar para aquela pessoa. Então ele vai se informar e falar, não sei, vou ver com quem já passou por experiências semelhantes, outros xamãs amigos, e aí ter essas comunicações que enriquecem, normalmente até em cerimônias do bastão que fala, cerimônias na casa sagrada, né? Exato, né? O xamã é uma pessoa que tem a mente muito aberta, né? Então ele está sempre pronto para novos aprendizados, né? Na cabeça do xamã não passa uma coisa de que eu sei tudo, né? Por isso é que eu não sei faz parte do repertório de coisas eu não sei. Então, se você está me perguntando, agora somos dois a procurar, a saber, né? É mais gente e tal, né? E normalmente a informação acaba chegando a essa pessoa, né? Existem 3 maneiras da pessoa se tornar um xamã. 3 maneiras. Uma, quando ela é pequena, ela é escolhida por um xamã, assim, da tribo, né, assim, que vê naquela pessoa aquelas qualidades, tal, né, assim, necessárias já, a sensibilidade, tudo isso, e depois vai para o treinamento, né, vai fazer o seu treinamento, né, vai ter toda a assistência, tudo isso, tal. Essa é uma das formas. A outra forma é por hereditariedade. Ah, se o pai é xamã, se a mãe é uma mulher medicina, né? Também, então o filho já meio que é hereditário, né? Passa assim, vai passando de geração para geração. Então aquilo está no sangue daquela família, né? Está no astral daquela família, então isso acaba acontecendo. E existe um jeito mais raro, né? Quando ele é autoescolhido.
Ou seja, não é ele que escolhe ser xamã, é o mundo que escolhe que ele vai ser um xamã. Esses são casos mais raros, né? E o aprendizado aí nesse caso, ele é muito, muito cruel, até eu diria, né? Porque a pessoa, ela se entregou, né? Assim, por a vida, né? O universo, o grande espírito, né? Sacou que, sabe, aquela pessoa foi, assim como que fosse enviada, né? Assim, para ajudar numa determinada função, para ajudar a humanidade a caminhar, né? Então a vida acaba escolhendo essa pessoa, tá? E aí ele se autodesenvolve por ele mesmo. São essas 3 formas de se escolher, de se fazer um xamã, né? E aí a gente volta naquele mesmo ponto da morte e renascimento, porque algumas vezes essa escolha, essa autoescolha do terceiro ponto citado é um fato traumático, é uma pancada na cabeça, é uma queda que acontece com a pessoa, ou ele se sente despedaçado, ele se sente desconectado com tudo e com todos, e aí ele tem um lampejo, um insight, ele volta com uma outra consciência, com um despertar, com uma espécie de iluminação diversificada no processo de visão de mundo daquela pessoa. E ela passa a enxergar coisas que antes ela não via, a ouvir vozes que antes ela não ouvia, não escutava, e a perceber, ter percepções mais aguçadas de uma outra realidade. E é por essas propriedades que ele desenvolve, por esse jeito de lidar com esses fenômenos psíquicos, com esses fenômenos também naturais, porque ele enxerga a natureza como um livro da vida, um livro da medicina, ele consegue ajudar e auxiliar outras pessoas. Ele é um inspirado, ele é um visionário, ele é um contador de história, ele é uma pessoa que traz o novo, a novidade, a criatividade, aquele que traz a renovação para aquela comunidade, aquele que traz tudo aquilo que traz vida. É como se ele chegasse e trouxesse assim: agora estamos aqui um pouco de líquido, você está precisando de água para refrescar a sua alma, e eu tenho esse refresco porque eu penei as beças e agora eu consegui. Parecido muito com aquela história daquele ser que vai até os céus, lá no Monte Olimpo, e rouba o fogo para trazer o fogo, a iluminação para a sua comunidade ou para os seres humanos para onde ele está inserido. Muito legal essa sua metáfora, Samuel, muito legal. Nós precisamos fazer um pequeno intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho ainda falando sobre o que é o xamã, o que fazem os xamãs. Até já!